E aí galera, beleza? Rafael Niari Carlos, mais um vídeo aqui para vocês. Atrasar e adiantar o ponto do comando ganha mais potência? Confere esse vídeo aí. Pessoal, isso daqui é um Fire, né? O cabeçote do Fire. Esse daqui é o D24. Esse daqui é do Fire 1.0 e 1.3. Esse daqui é o motor da Fiorino, que eu fiz o swap do motor, certo? Esse daqui já é o que tem um sensor em cima na tampa, né? Que é o de fase em cima também. E aqui ela tem uma chavetinha. Porém, se você soltar o parafuso aqui, ela ainda tem uma folga na chaveta. Até ela conseguir... pra ela dar batente aqui, né? Então não é uma chaveta que já deixa no ponto. Se eu colocar aqui, o ponto vai ficar errado. Se eu colocar aqui também, ó. Então eu tenho essa folga aqui, ó. O comando não vira, ó. Tá vendo? A do meu carro não tem chaveta nenhuma. Então eu posso girar ela aqui à vontade, que ela não... Só o parafuso que segura ela, tá? Então já me perguntaram bastante sobre isso. Eu já tentei fazer isso também, de dar um tapinha, porque isso daqui nada mais é do que uma polia regulável, que vende no mundo da preparação. E a gente tem, né, várias polias reguláveis. Essa revista aqui é antiga, tá, pessoal? Não tá esse preço aqui não. Mas existe várias polias reguláveis, tá vendo? Que você só não precisa soltar esta parte aqui do meio. Existem os parafusos em volta, que é igual tá aqui, ó. E aí você solta os parafusos aqui, sem mexer aqui nesse parafuso que tá fixo no comando. E aí você consegue, girando o virabrequim, a polia vai girar no sentido horário ou anti-horário, onde você vai mudar o enquadramento do comando com o pistão, tá? E isso tem que ser feito de acordo com o projeto do carro e com uma injeção programável. Não pode fazer isso no Fire, tá? Isso você vai colocar um problema no carro. Os motores Fire, se a polia tiver, é o que eu pego bastante aí, né? Por isso que tem que usar a ferramenta de fasagem e tem que usar o relógio comparador. Por quê? Porque isso tem que estar no ponto certinho, porque se ele tiver com a polia, né, se tiver com o sincronismo atrasado ou adiantado, vai mudar a referência da injeção. O carro vai entrar, a injeção entra em modo de emergência e a mistura do carro fica ruim, aonde o carro fica fraco. Além do que, isso tem que ser feito, né, com um comando e com uma injeção que permita você fazer isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem admissão e escape. Vou girar aqui para vocês poderem ver. Aqui a gente tem admissão e escape. Na verdade, é o contrário. Escape, admissão, escape, admissão. Esses dois daqui é admissão. Então aqui a gente tem o ressalto daqui, né, do escape, e o ressalto daqui da admissão. O lob center é o centro desses lobes, né, do ressalto. Então o centro daqui com o centro daqui é o lob center. Aqui no caso de um cabeçote OHC, ele é fixo, você não consegue alterar. No caso, quando você tem um comando duplo, né, que você tem duas polias, aí você consegue dar um tapinha em uma sem alterar a outra. Então eu consigo movimentar, um exemplo, cabeçote 16 válvulas. Então eu tenho 8 válvulas aqui, vai ser tudo isso daqui de válvula de escape e aqui válvula de admissão. Então eu consigo alterar o lob center do carro, que ele é DOHC. No caso de um comando, num cabeçote OHC, ele é fixo, então eu não consigo alterar isso.
quando a gente mexe aqui no enquadramento da polia aqui, no caso de um motor de um cabeçote OHC, a gente vai estar antecipando a abertura, tá? E da admissão ou do escape. E aí tem que ser feito isso no dinamômetro para ver se o motor se comporta de forma adequada para ganhar a potência. Tem carros, tem motor AP que você coloca a injeção programável e uma polia e você consegue atingir até mais de 10 cavalos de roda, tá? Consegue com uma polia regulável e com uma injeção programável, passa até de 10 cavalos de roda, tá? Então assim, dá para fazer? Dá, mas precisa ter uma injeção programável para você conseguir controlar a injeção e ela não entrar em modo de emergência, tá? E você precisa estar no dinamômetro quando você vai fazer esse ajuste é muito pouquinho. E as polias reguláveis que vende no mercado, ela já vem com a marcação. Então quando você coloca lá no carro, você vai por 00. Eu vou ver se eu ponho aqui na tela para vocês poderem ver o que eu estou falando. Vai estar lá a polia regulável, você vai estar na marca 0. E aí você no dinamômetro você vai colocar 2 graus para mais e vai acelerar o carro e ver como o carro vai se comportar. Se ganhou ou perdeu, aonde ganhou, em que faixa que ganhou. Você vai atrasar e vai ver aonde que ganhou, aonde que perdeu. No caso de motor original, com a injeção original, não dá para fazer isso. Essa revista aqui é Auto Magazine, é uma revista de preparação. Eu tenho ela no meu canal, já expliquei sobre isso aqui, tá? É abertura e fechamento. Aqui, quando se fala, até mesmo vou dar aqui uma pincelada, tá? Porque é muita informação. Mas quando você fala da graduação do comando, eu coloquei um comando de 300 graus. Tá, 300 graus o quê? De duração. Mas o que significa 300 graus? Não é aqui em cima, é no virabrequim. O virabrequim tem que dar 2 voltas completas, 720 graus, para dar uma volta aqui no comando, tá? Então, sempre quando fala de graus, está falando do virabrequim, não é do comando. O que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Quando começa, é que aqui tá solto, né? Mas só para vocês poderem entender. Na hora que começar a girar aqui tem que ter o camisinho. Aqui, vou fazer na mão para vocês poderem entender. O ressalto aqui, ele tem a rampa aqui de abertura, aí tem o levante máximo, tem a rampa de descida, né, de fechamento, e aí a fecha válvula. Essa parte aqui de baixo aqui, é a válvula não tá aberta, tá? Então, isso que é a duração também. Então, você tá lá girando, o pistão, o motor está girando, e aí o came pega aqui na válvula e ela começa a fazer a abertura. Então, ela vai iniciar a abertura dela, e aí vai começar a contar os graus. Aí você tem a abertura máxima da válvula, certo? E aí ela vai começar a fechar. E ela começa a fechar depois. Essa é a duração do comando, tá? Quando fala em duração. E o lift, que seria a abertura, a altura aqui, é o quanto a válvula vai abrir. Você tem um lift lá, 10 de levante, então ela abre 10 milímetros. Você tem 20 de levante, ela abre bastante, que é o sistema do VTEC. O sistema do VTEC, ele tem 3 balancins e o do meio fica desativado. E aí fica funcionando. Quando eu aciono o VTEC, entra uma pressão hidráulica que trava o do meio. Então esse do meio ele tem um ressalto maior, como se fosse meu dedo aqui mesmo. Aí seria 3 assim, ó. Como ele tem um ressalto maior, então em vez de ficar abrindo a válvula só no determinado ponto, ela vai pegar o do meio, que ele é maior, vai anular os outros dois do lado, onde a válvula vai abrir mais. Isso é o sistema do VTEC. Então assim, pessoal, dei uma resumida aí para vocês. Dá para ganhar potência nisso, tá? Comprando uma polia regulável, comprando uma injeção programável
e levando o carro no dinamômetro, e de preferência falando com o preparador, porque tem que saber fazer isso, tá? Não pode fazer no achômetro, e é igual o meu carro. O meu carro ele tem o AFR, que é a proporção de ar, tá travado no etanol. O meu carro, eu até falei isso pro Gustavo da engenharia de preparação, eu pedi para ele deixar travado o AFR. Eu poderia dar um tapinha no comando no dia lá que o carro estava no dinamômetro. Poderia. Porém, é o que eu acabei de falar para vocês, é um cobertor curto. Então, se você ganha, vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu já tinha até estudado sobre isso. Aí você dá um tapinha lá atrás a polia. Tira o carro do sincronismo, mas dá um tapinha. E o carro ganhou 2 cavalos de roda lá nos 5.600 RPM. Nossa, o carro de 53 foi para 55. Caramba, que top. Mas você vai olhar o gráfico lá embaixo, perdeu 10 cavalos de roda. E aí é o seguinte, o meu carro eu uso ele todos os dias. E aonde eu mais uso ele? Em baixa. Então eu não posso fazer isso, tá? É o tipo de coisa que você tem que fazer para um carro de pista, né? Então eu recomendo, pessoal, quando vocês forem fazer isso, tenha em mente que tem que estudar muito bem sobre isso. E um detalhe, pessoal, a indústria, né, os engenheiros não são bobos. Eles desenvolveram esses motores 3 cilindros com 2 comandos, tá? Então são 12 válvulas, não 16, são 12. E aí você tem aqui mais uma bancada aqui, né? E não tem um cilindro aqui, então vem até aqui mais ou menos, tá? Aí você tem lá e existe uma polia variável hidraulicamente. Essa polia junto com a central, óbvio, ela vai variar. Normalmente é a admissão que varia, vai variar a admissão para justamente mudar o lob center, mudar a curva de baixa ou média rotação. Então você consegue alterar o torque. Em vez da rampa de potência, o gráfico vir assim linear, você vai ter um gráfico que vem já o torque bom e ele vai manter para uma faixa por muito mais tempo até chegar no limite. É onde o carro ficou com uma faixa útil bem grande. Então a indústria já pensou nisso. É onde que até mesmo o motor do Civic SI, ele tem lá 16 válvulas e ele tem a variação na admissão junto com o VTEC. Então ele varia a admissão dele e varia o levante. Então ele abre muito mais a válvula para admitir muito mais ar. Entendeu, pessoal? Mas tudo isso tem que ser feito com muito estudo e critério, tá? Não adianta simplesmente comprar uma polia ou tentar fazer isso no seu Fire, que tem a polia louca, tá? Cuidado que você colocar muito, se você atrasar muito, não adianta fazer na injeção original. O carro vai ficar ruim, que é o que acontece aqui, que eu pego muitos carros fora de ponto e a central fica maluca com isso. Não adianta fazer com chave de fenda, tem que fazer com relógio comparador. O motor aqui, ó, o motor tá aqui na bancada. Eu vou girar aqui, ó. É que ele ficou parado aqui, né? Tem que jogar um olhinho nele. Mas eu vou jogar ó, aqui na bancada já é difícil eu conseguir colocar ele no ponto morto. Ó, lá, voltou, tá vendo? É muito sensível, pessoal. Aí eu tenho que voltar a chave aqui para ele ficar no ponto morto superior. Vou parar a câmera aqui para vocês poderem ver. Aqui é o ponto morto superior. É aqui. Só que olha só, eu vou voltar aqui, ó. A chave, um pelinho. Vou parar o celular aqui. Ah lá, já desceu. Tá vendo como é sensível? Então, para achar aqui o ponto morto superior, ó, ó lá, já começou a descer. Então, o que acontece, pessoal? Não adianta usar a chave de fenda. Não adianta usar a chave de fenda. Porque a sensibilidade que a chave de fenda te dá e o seu olho, você vê, eu tô sem o cabeçote aqui, já é difícil ver. Imagina com a chave de fenda. Então, põe um relógio comparador, é uma ferramenta, o kit vende aí, é baratinho, R$ 140, vem o suporte para você pôr o relógio, com a ferramentinha lá, você põe lá, você vai conseguir enquadrar o comando com o virabrequim, vai deixar o carro no sincronismo perfeito. E aí a referência que o módulo tem vai ficar ok. Então, pessoal,
para finalizar, não adianta alterar o ponto do Fire. Se você quer fazer um carro de preparação aspirado ou turbo, compra a polia regulável, compra a injeção programável e aí sim, no dinamômetro, com um profissional que entenda do assunto, vai fazendo os ajustes para ver até quanto que vale a pena. Se vale a pena atrasar, adiantar e quanto que vai render e em qual faixa que vai render. Certo, pessoal? Gostou dessa dica? Dica top, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para seus amigos.